Gostaria de agradecer a presença de vocês para a palestra A Experiência do Consumidor e o Limiar entre o Real e a Manipulação, fomentando a transformação através da consciência do outro. É com enorme prazer que eu tenho aqui a presença do Gabriel Fairman, fundador e CEO da Biro Translations, que é a maior empresa de tradução da América Latina, criador de sua própria disciplina de estudo em Swarthmore College, Estados Unidos. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer muito a presença de todos aqui. A ideia não é fazer necessariamente uma palestra da maneira mais estruturada que vocês estão acostumados. A minha ideia, sim, é estimular uma provocação de pensamento em torno de uma palavra, um conceito que eu vejo muita gente usar, que é o conceito de Customer Experience. Ignorem, por favor, minha letra, que é horrorosa, mas é só para anotar o conceito. Alguém pode me... Eu vou começar mais estabelecendo uma base de definições para que depois, quando a gente for dialogar, a gente esteja falando com as mesmas premissas, ou pelo menos premissas parecidas. Alguém pode me explicar o que é Customer Experience? Alguém? Ninguém? Alguém, por favor. Vocês usam esse termo. Oi? Buscar um valor, algo que agregue valor a ele, uma experiência que traga algum benefício para ele. Tá. Ou seja, a gente está falando de valor ao cliente. Que mais? Tá. Prazer, ou seja, a gente está falando das emoções. Percepção. Da percepção. Mais alguma coisa? Eu acho que a experiência é toda a jornada que o cliente... Ok. Acho que com isso a gente englobou os principais conceitos da experiência do cliente. A jornada de sensações, de percepções que o cliente tem do começo até o fim, no relacionamento dele com uma empresa, com uma marca, com um produto. Certo? Até aqui, alguém discorda dessa definição de Customer Experience? Não? Tudo certo? Então tá bom. Essa é a primeira definição. A segunda definição que eu quero passar com vocês é a definição de uma empresa. Eu vou caracterizar uma empresa como uma pessoa jurídica. Só que, para os propósitos da nossa conversa de hoje, eu vou enfatizar essa parte da empresa, a pessoa. Porque, para mim, apesar de uma empresa poder ter centenas de milhares de integrantes, de membros, a gente vai tratar a empresa como uma pessoa jurídica. E quando eu digo pessoa, é principalmente do ponto de vista de responsabilidade. E conforme a gente for falando, isso daqui vai ficar mais claro. Tá? Tá aqui? Alguma pergunta? Tudo certo? Próxima definição que eu queria passar com vocês, eu queria que alguém me explicasse o que é moralidade. Alguém? Não. Para mim, moralidade, para mim, tá? Moralidade não é um conceito simples de se definir. Se você abrir livros de filosofia, tem muitas definições e percepções diferentes, mas eu vou simplificar ao máximo, porque é assim que eu gosto de ter o diálogo. Para mim, moralidade, a diferença de valor entre o bem e o mal, o correto e o incorreto, é uma dicotomia entre o certo e o errado, certo? Alguém discorda com essa definição de moralidade? Não? Tá bom. E eu vou contrastar isso com ética. Para mim, a diferença entre moralidade e ética é que a ética, para mim, se resume a uma pergunta, que é: que tipo de mundo
queremos. Então, por exemplo, se eu decido qualquer coisa, a minha decisão pode ser avaliada tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista ético. Do ponto de vista moral, a minha decisão pode ser vista como uma decisão moralmente correta ou moralmente incorreta. Do ponto de vista ético, a minha decisão tem que ser avaliada dentro do contexto da sociedade, ou seja, é esse tipo de mundo que a gente quer viver. E agora eu coloquei as definições, mas as coisas vão começar a fazer mais sentido. Tá? Quando a gente está falando de Customer Experience, né, voltando para a definição original, a gente está falando da jornada completa das percepções e das emoções que o cliente tem junto àquela marca. Daí, tudo certo. Num primeiro plano, isso tem uma conotação que eu enxergo como profundamente positiva, né? Que é o que a gente chama da consciência do outro. Ou seja, a consciência do outro não importa se eu acho que meu produto é bom ou não, não importa se eu acho que a minha empresa é boa ou não, importa qual é a percepção, qual é a experiência que as pessoas têm quando elas entram em contato com a minha marca, com o meu produto, ou seja, a relevância do outro, ela passa a ter uma importância muito maior. E isso, para a gente, é uma mudança de paradigma grande nos últimos 20 anos. Né? As empresas foram começando a entender que elas não eram as donas das percepções, e sim as pessoas eram os donos das percepções, da satisfação, da experiência total, e as marcas começaram a se conscientizar muito de que elas tinham que cuidar disso. Tá? Até aí, eu acho fantástico o conceito de Customer Experience. O problema, na minha visão, e esse é o problema que eu quero jogar para vocês, para a gente tentar ver se tem uma maneira interessante de tentar lidar com isso, é que da consciência do outro, a gente passa muito rapidamente para a manipulação. Por quê? Porque, num primeiro momento, a gente tem consciência de que o que o outro pensa é importante. Tá? A gente vai de um mundo onde eu faço as coisas que eu quero fazer porque eu quero fazer, para um mundo onde eu passo a fazer as coisas porque o outro quer que eu faça. Ou seja, se a gente sabe que para as pessoas, vamos supor, é importante numa companhia aérea ter 10 centímetros a mais para encaixar as pernas, as companhias aéreas vão levar isso em consideração, independente que talvez estejam perdendo dinheiro com esses 10 centímetros a mais, porque na experiência geral das pessoas, aquilo é mais positivo. É um exemplo. Mas a ideia é que a gente passa, num primeiro momento, a estar consciente que o que os outros pensam importa, para um segundo momento, para tentar controlar isso. Que aí entra a questão ética. Né? O conceito de manipulação é um conceito, na minha opinião, muito delicado. Por quê? A mesma ação, ela pode ter, voltando para a questão da moralidade, da ética, a mesma ação, ela pode ter uma repercussão ética e moral completamente diferente. Tá? Para dar um exemplo claro disso. Tá? Eu vou lá, eu estou sentindo amor pela minha esposa, eu compro flores. Comprei flores para minha esposa, foi um gesto espontâneo, foi um gesto que eu quis, foi um gesto que eu procurei, tá? Versus o mesmo gesto, pensando em alguma coisa que eu quero obter com essas flores, ou seja, eu quero que minha esposa aceite uma viagem que eu sei que ela não quer fazer, então eu já dou as flores para suavizar o terreno. Eu quero que ela me perdoe por alguma besteira que eu falei, então eu já dou as flores para suavizar o terreno. Esse é um dos pontos fundamentais que eu preciso que todo mundo pare para pensar um segundo antes da gente seguir para frente. Tem diferença
do ponto de vista ético ou moral, dar flores porque eu quero versus dar flores porque eu quero obter algo com aquilo? Tem alguma diferença? Tem? Qual que é a diferença? Se você dá uma flor sem o interesse, né, você está dando uma flor com carinho só. E é diferente você ter um interesse naquilo. Você está querendo alguma coisa de volta. Tá. Ou seja, vamos supor, tá? A gente está falando de na minha visão, isso aqui é o epicentro de uma dicotomia desde o começo dos tempos, que a gente pode resumir entre o romântico e o cartesiano. Essa dicotomia, ela está presente praticamente em tudo que a gente enxerga. É a diferença, por exemplo, entre o espontâneo e o planejado. É a mesma diferença também, mesma dicotomia, por exemplo, entre espontâneo e planejado, entre o calculado e o sentimental. E o que acontece quando a gente começa a pensar em termos de Customer Experience? Tem um lado, ou a gente vive numa época que a gente tem uma abundância de dados. A gente nunca teve tantos dados sobre tudo. Sobre o consumidor, sobre o comportamento mais íntimo de cada um. A gente consegue ver que tipos de palavras provocam que tipos de reações nas pessoas, como elas se sentem depois de uma palestra, como elas se sentem depois de um comercial, como elas se sentem depois de qualquer experiência. A gente nunca teve tantos dados, nunca. Alguém discorda disso? A gente tem muitos dados. Só que o uso desses dados, para mim, ele põe uma questão ética muito séria. Eu não vou nem entrar na questão da privacidade, porque a questão que me incomoda não é essa. O que me incomoda é que a gente vai de uma sociedade que tem espontaneidade para uma sociedade onde tudo passa a ser calculado. E claro que assim, a gente não está nem aqui nem aqui. No geral, a gente está em algum lugar, a gente passa o tempo flutuando entre os dois campos. Eu não conheço ninguém que seja 100% espontâneo. E também, as poucas pessoas que eu conheço que são 100% calculadas, tipicamente, são sociopatas ou psicopatas. Alguém consegue me ajudar a definir o perfil de um psicopata? Para mim, o psicopata é a caracterização do ser humano ultramoderno. Ele passa a ser uma pessoa que tem a característica normal do psicopata. É um ser humano que consegue estar altamente envolvido nas próprias convicções, nas próprias motivações, e age de maneira profundamente premeditada, desprovido de emoções. Tipicamente é isso. Ou seja, a gente não está falando de uma pessoa autêntica, a gente não está falando de uma pessoa que está agindo por algum tipo de motivação que venha da alma, que venha de qualquer lugar mais profundo. A gente está agindo sempre pensando no próximo benefício, no que a gente quer obter com as nossas ações. Tá? Frio e calculista. E para mim, o conceito de Customer Experience, agora eu estou chegando no ponto-chave do que me preocupa. Para mim, o conceito de Customer Experience, se não for bem gerido pelas pessoas que abraçam esse conceito numa base diária, ele provoca uma possibilidade clara e eminente das empresas se tornarem empresas psicopatas. E aqui é um ponto, para mim, a ideia, eu considero isso um ponto controverso, não espero que ninguém concorde comigo a respeito disso. Mas, para mim, na medida que as empresas têm muitos dados sobre as pessoas, na medida que as empresas têm acesso a muita informação,
é fácil perder o equilíbrio entre o que é a proposta real da empresa, o que é a proposta genuína da empresa, e o que a empresa está fazendo simplesmente para conseguir os resultados que ela quer. Então, só se a gente voltar na linha do tempo, em algum momento, a primeira loja do McDonald's foi criada pensando na experiência do cliente, muito provavelmente. Alguém pensou no amarelo, alguém pensou no cheiro do hambúrguer, alguém pensou em proporcionar uma experiência. E, na minha opinião, essa experiência original, ela era movida a emoções, ela era movida a uma inspiração de alguém. Ela tinha algum componente disso. Na medida em que a marca evolui, é muito fácil, a partir do momento, vamos supor, que eu tenho dados de que a iluminação 13% mais amarela vai estimular as pessoas a consumirem mais batata frita, eu vou colocando a loja naquela direção. Eu tenho dados de que se eu colocar a palavra light depois de um hambúrguer ou de uma salada, eu estou estimulando o consumo assim assado. Ou seja, eu tenho dados para absolutamente tudo. E a minha pergunta é, com tantos dados, como é que a gente preserva algum tipo de autenticidade das empresas e das pessoas? E para mim, como pessoa, como empresário, como tudo, a questão da autenticidade é uma questão muito importante, porque eu ainda acredito que a gente viva num mundo onde a gente tem espaço para genuinidade. Eu ainda acredito que tem espaço para você encontrar um restaurante, por exemplo, que tenha um dono mal-humorado, mesas que não são super bem arrumadas, mas que sirvam uma comida que seja inesquecível, que tenha o gosto de casa, que tenha algum valor intangível. Eu acredito que tem espaço para isso. Mas, na minha opinião, esse espaço ele vai diminuindo na medida em que a gente tem empresas que se comportam de maneira psicopata. De novo, é super controverso esse ponto. Alguém quer discordar? Colocar alguma questão? Por favor. Deixa eu pegar o microfone para ele. Obrigado, Paulo. Então, boa tarde, Daniel. Bom. Eu sou desenvolvedor de sistemas, trabalho com desenvolvimento de sistemas, sou gerente numa empresa. Bom, eu tenho uma visão um pouco diferente, e aí talvez queria escutar como é que você vê isso. A gente desenvolve o sistema para fazer isso, mas a gente entende que talvez o que faz a diferença é o ponto de vista. Eu queria te colocar um exemplo, onde eu, como consumidor, fui, vamos dizer, vítima dessa psicopatia, mas que isso foi benéfico para mim. Eu tenho uma filha de 3 anos. Ok. E meninos pequenos crescem muito rápido o pé. Então, eu sofri, vamos dizer, um ataque de uma empresa onde eu comprei um sapato para minha filha e, munido dos dados da minha família, da compra que eu fiz na loja, eles rapidamente calcularam, né, de que o pé da minha filha ia crescer em tanto tempo e já me ofereceram, olha, tem uma promoção aqui para você. Então, daí onde eu penso que depende muito do ponto de vista. Isso para mim foi benéfico no sentido de que, poxa, então, eles estão se preocupando comigo e estão fazendo alguma coisa inteligente para mim. Tá. Né? Então, não pegando aquele dado e transformando em uma informação de que isso vai gerar algum tipo de, sei lá, alguma coisa negativa, mas sim positiva. Poxa, estão me dando uma promoção que eu queria comprar. Claro. Ao invés daquele marketing tradicional e-book que a gente tem hoje de... Eu acabei de comprar uma televisão, o cara vem me mandar uma promoção de uma outra televisão. Pô, acabei de comprar uma televisão. Claro. Entende? Eu concordo completamente. Assim, para mim, esse ângulo é o ângulo da customização e eu acho isso fantástico, na minha opinião. Assim, o que você tem justamente é a criatividade e estão te propondo algo que faz sentido perfeito com o que você precisa. Não estão te propondo, vamos supor, não é nenhuma venda cruzada, é uma venda antecipada, uma antecipação da sua próxima necessidade. Isso eu considero, de um ponto de vista ético e moral, positivo.
A parte que me preocupa é, na medida que, por exemplo, que uma empresa saiba, uma mesma produtora de tênis, que tênis que não são cor-de-rosa ou branco não tem chance de vender para meninas de 3 anos de idade, que ninguém mais faça tênis de cor verde, por exemplo. Entendeu? Ou seja, o problema, na minha opinião, dessa customização é que ele é um problema tautológico, ou seja, ovo e galinha. Na medida em que a gente ultra-customiza um produto, como é que a gente testa outras coisas que talvez não apareçam, não sejam questões óbvias, não sejam questões que aparentemente as pessoas precisem ou queiram, mas que tem um efeito, que é o que a gente está falando na questão é o quanto a customização, o quanto os dados podem bloquear a genialidade. A genialidade sendo a expressão máxima da autenticidade e da criatividade. Porque o problema é que, se você fizesse uma pesquisa de mercado, na época que o Van Gogh pintava, os quadros dele não estavam em linha com nada do que ninguém queria. Tanto que ele não vendia os quadros dele. Mas, na minha opinião, o que o cara fazia era obra de mestre. Na minha opinião, o cara é um gênio. Só que se ele estivesse operando no mercado em que a gente tivesse tantos dados quanto a gente tem hoje, alguém ia olhar e falar, olha, essas linhas, elas não são as linhas que estão de acordo com as necessidades do mercado. Não vai vender, a gente não quer. E é capaz, eu não estou dizendo assim que uma pessoa com impulsos criativos, com impulsos autênticos, em vista de tudo isso, possa perdê-los ou eles podem ficar profundamente ameaçados. Né? Ou seja, para dar outro aspecto do que a gente está fazendo, na medida que ilustra bem, a gente usa redes sociais, ok? Qual que é o risco, por exemplo, da gente viajar para um lugar pela foto que a gente vai postar versus postar uma foto porque a gente está com vontade de postar aquela foto? Para muita gente, essa linha ela é uma linha muito tênue. Né? Eu entendo que eu vivo a minha vida e se eu tenho vontade de postar alguma coisa, eu posto. Mas tem muitas pessoas que estão com a cabeça muito vinculadas ao tipo de reação que cada tipo de post vai obter. Alguém conhece gente assim? Não? Alguém já viu gente que está o tempo inteiro olhando quantos likes que eu tive naquela foto, quantos likes que eu tive nesse comentário? Eu conheço muita gente que vive assim. Então, para mim, isso representa uma ameaça ética ao mundo. Ou seja, o que eu estou propondo é que, se a gente não utilizar de uma maneira ética o conceito da customização, que nem você estava falando, o conceito do Customer Experience, a gente pode perder o controle do que faz sentido e do que não faz sentido para o mundo que a gente quer viver. Ou seja, a pergunta no final é, em que tipo de mundo a gente quer estar daqui a 30 anos? A gente quer estar num mundo onde tudo é calculado, ou a gente quer estar num mundo onde tem algum tipo de espaço para criatividade, onde tem espaço para errar? Porque onde não tem dados, o erro ele faz parte do processo de chegar ao acerto. Se você tem dados para absolutamente tudo, onde está o espaço para erro? Na minha opinião, ele vai embora. E com isso, o espaço para descoberta também. Porque a gente parte do princípio que a gente já sabe. Alguém quer falar alguma coisa? Claro. Meu nome é Eliana. Oi, Eliana. Eu trabalho na área de previdência complementar e a questão que você traz, ela é instigante porque o espaço para erro também é um espaço do próprio cliente. Na medida que há muitas possibilidades, ele também vai experimentar isso. De fato, creio eu que também seja bastante dificultoso ter um cenário onde você poderá controlar. Acho impossível até. Na medida que ele vive a experiência, ele faz as suas escolhas. As empresas é que precisam ser efetivamente boas e suficientemente boas para conquistá-los.
E aquela que for na sua ética, na sua sinceridade, vai conquistar aquele público. E penso que há hoje públicos para todas as empresas. E esse é o mundo das escolhas, e cada vez mais, dado a globalização que vivemos. Então, creio que vai ser muito difícil a gente ter uma linha, uma definição do que talvez seja mais certo ou mais errado. E sim, há muitas possibilidades nessa linha sutil. Muitas. E na medida em que eu promovo isso, eu dou a possibilidade para o cliente experimentar. Claro, eu concordo. Mas o ponto para mim, o que você está sugerindo, se eu entendi direito, é que cada empresa tem o seu nicho. Cada empresa tem a sua característica e você pode ser bom exclusivamente naquilo. Ou seja, você pode preservar algum tipo de autenticidade se você focar naquele tipo de público que você quer. Ou seja, você não precisa ser absolutamente bom em tudo. Estou errado? Mais ou menos. Então, me explica onde não é o que você está falando. A questão é que o cliente, o poder, nós até podemos ter muitas ofertas. Ok. O poder da escolha é dele. Tá, entendi. Você está dizendo que no final quem escolhe é o cliente. Ok, mas e a partir do momento, para dar outro exemplo, tá? A gente viu hoje de manhã... Posso acrescentar aí no raciocínio dela? Claro, aqui, claro. Aqui. Não, a gente estava discutindo aqui na mesa que eu posso, a escolha está no consumidor. Okay. Porque vamos pegar o exemplo do McDonald's que você deu, ou de qualquer outra cadeia de food service, aí, de fast food. Você pode, influenciado por todo o ambiente, por cor, por todas as sensações, né? Qualquer marketing aprende que você tem que trabalhar as sensações do consumidor. Mas também tem a liberdade do consumidor em aprender. Acho que faz parte do processo de aprendizado. Você tem um monte de gente que gosta de McDonald's, mas vai lá uma vez por mês, vai lá uma vez a cada 2 meses, porque ele faz uma escolha e dizer, olha, eu tenho o aspecto da saudabilidade, mas eu tenho também aquele aspecto de prazer, né? É igual escolher comer um chocolate ou não. Então, eu acho que o consumidor tem a sua escolha. Mesmo que você possa considerar que seja antiético uma empresa oferecer daquela forma, mas eu acho que tem o antídoto está na consciência do consumidor e nas escolhas que ele quer fazer. Eu concordo com a colega do lado ali nisso. O consumidor pode fazer as escolhas. Ou seja, no final, se eu entendi direito, o argumento de vocês dois é que o ônus, independente das ações de uma empresa, o ônus da escolha prevalece pelo consumidor, ele é um agente livre, certo? Ele é um agente livre de escolha. Só para ter uma ideia, assim, em termos de como todo mundo pensa, quem que concorda que o ônus... Que o mercado é livre, eu não estou questionando. O que eu questiono é que a partir do momento que eu tenho acesso... Pode falar, por favor. Não, o consumidor ele tem que entender as escolhas que ele vai fazer. Por exemplo, se ele não entender o que a empresa está vendendo, isso sim é um problema, porque ele pode estar comprando algo achando que é uma coisa, e aí sim é errado. Mas o como levar, está mentindo, né? Aí é diferente. Agora, se é transparente a comunicação, se o consumidor entende, aí é uma escolha que ele vai estar fazendo para o bem ou para o mal, né? Tá. Mas o que para mim está no centro do debate é qual que é a diferença entre uma mentira e uma manipulação? Que eu volto, por exemplo, das flores. Se eu estou dando as flores porque eu quero genuinamente dar flores, ou se eu estou dando as flores porque eu quero obter alguma coisa por isso... Ok. Então... Não é boba, na segunda vez que você fizer isso, ela já vai te dar a mesma tom. Ela sabe, as mulheres podem dizer isso. Se a gente vai fazer isso uma vez, ela vai dizer. Na próxima, ela já vai saber. Tá. Ou seja, acho que a escolha permanece do mesmo jeito, e a experiência permanece. Porque se você... Vamos pegar o teu exemplo das flores. Né? Você deu flores uma vez, ou porque você aprontou, ou porque você quer conquistar algo. Fez a segunda, fez a terceira, fez a quarta. Você acha que a mulher não é inteligente
suficiente para conseguir perceber, através da experiência, com o aprendizado, conforme o tempo vai passando, ela vai criar um antídoto para isso, se a gente pode chamar assim. Porque ela vai perceber que você só está fazendo aquilo porque você quer algo em troca. Então, eu também acho que é a questão da escolha e da experiência. Tá. A experiência te faz criar o antídoto para uma empresa antiética ou para alguma... Agora, eu vejo que seria antiético, vamos lá, de novo, para não falar do McDonald's, se a pessoa não expusesse lá, vamos pensar no mal que faz, né? Se ele não expusesse o número de calorias que aquilo tem, né? Se ele não expusesse claramente aquilo que ele está vendendo. Né? Se eu for vender uma coisa que não é, aí eu também concordo que é antiético. Agora, criar o ambiente propício para aquilo, honestamente, eu não vejo como antiético, porque você tem o poder da escolha. Eu acho isso ótimo. Assim, a ideia é justamente minha, eu não estou propondo que eu tenho alguma verdade no que eu estou tentando... Só um minuto. Por favor. Não queria interromper. Mas, pelo que eu entendi, você tá indo além. Você está dizendo, quando chegar o ponto que a gente não vai ter mais a escolha. Eu estou instigando a possibilidade da gente existir num mundo onde a gente acha que está escolhendo e, na verdade, não está. Eu entendi dessa forma. É essa ameaça que eu enxergo. Eu gostaria de acreditar... Como é o seu nome, perdão? Eu gostaria de acreditar na perspectiva do Marcos, de que o ser humano é um livre agente e que ele é capaz de enxergar através de manipulação, que ele é capaz de enxergar através de vieses, que ele é capaz de constituir opiniões muito bem informadas e pareceres críticos em relação às coisas que estão acontecendo. Na minha experiência pessoal de vida, eu já vivi perto de pessoas altamente psicopatas e não consegui perceber até depois de muito tempo. Então, assim, eu gostaria de acreditar num mundo em que as pessoas conseguem perceber rapidamente que elas estão sendo manipuladas. Não é o que eu vejo, mas, de novo, eu posso estar errado. E o que eu vejo é que, na medida que as empresas estão amparadas de mais e mais dados, esse equilíbrio ele vai se perdendo, porque é como se eu tivesse, e eu concordo com você, a primeira vez que eu levo as flores, tudo bem, a segunda vez, a terceira, cair na terceira vez, eu entendo, mas se eu consigo ler pensamentos, que é, na minha opinião, análogo à quantidade de dados que as empresas hoje têm sobre o consumidor, é praticamente uma leitura de pensamentos, eu consigo manipular de uma maneira que nem aparente uma manipulação. Voltando ao exemplo seu, como é o seu nome mesmo? Do Daniel, se eu vou no site da Amazon e eu compro um liquidificador, a Amazon é capaz de me sugerir um tênis, é justo o que eu estou querendo. Parece não ter vínculo nenhum, mas baseado no meu histórico de compras, mais baseado no meu histórico de pesquisa no Google, mais baseado em algum post que eu dei like no Facebook, é o tênis que eu estou querendo. Eu não estou dizendo que seja errado, pode ser só uma questão de customização. Mas o ponto é que, na minha opinião, em alguma medida, existe uma desvantagem, um desequilíbrio muito grande de informação. Por favor. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar esse cenário que você está colocando de inibição de criatividade. Olha só o número de startups que estão surgindo por aí, novas tecnologias, novos materiais o tempo todo. Quando uma empresa acha que sabe tudo sobre o seu cliente, surge um novo material. Quando a indústria automobilística achar que sabe tudo sobre o seu cliente, surge o carro autônomo. Então, eu acho que nós, consumidores, jamais seremos escravos. Ou, do jeito que você está falando, a empresa psicopata, hoje ela predomina durante muito pouco tempo. Aquele dado tem o tempo, ele é perecível como um jornal. Esse dado que você está falando, né, que conhece tudo, tem todos os dados. Uma empresa de tênis, por exemplo, ela vai encher o seu computador de cookies, até te encher o saco, como acontece no nosso dia a dia, querendo vender tudo aquilo que você não precisa, mas daqui a pouco não vai ser mais aquele material, não vai ser mais tênis. Então, eu acho que a gente vai estar imune a isso em função dessa explosão de tecnologias e de startups, justamente por causa da criatividade. Você está falando, inibe a criatividade? Não, eu acho que a criatividade do mundo, né, vai nos poupar, nos preservar enquanto consumidores. Ok?
Não, acho super válido. Como é o seu nome mesmo? Marcelo. Marcelo ou Marcelo? Marcelo, obrigado pelo seu ponto. Eu concordo também com isso, assim, a ideia de que o próprio mercado busque o seu equilíbrio, o próprio mercado abra espaço para a necessidade do mercado fomente a criatividade. O ponto que eu estou argumentando não é apocalíptico ou que isso possa acontecer. E eu fico feliz, inclusive, de ouvir de vocês que vocês acreditam na capacidade do consumidor e na força do mercado de se regenerar. O ponto só que eu vejo até hoje de manhã, o New York Times dava como 85% provável que a Hillary ia ser eleita como presidente dos Estados Unidos. Até ontem à noite, né, quando começaram a contar os votos. E ela não foi. Tá? E o ponto o nível de ameaça que as pessoas que votaram na Hillary enxergavam, na minha opinião, foi reduzido por conta dessa estimativa. Se as tendências estivessem mais favoráveis ao Trump, era mais provável que as pessoas reagissem àquilo, sentissem que aquilo fosse um risco iminente. Na verdade, pelo que eu vejo das pessoas, dos meus amigos que moram nos Estados Unidos, existia uma certa tranquilidade quanto à eleição dela. E essa tranquilidade, para mim, ela provocou uma ameaça. Para mim, né? Ou seja, o que eu estou sugerindo não é que por causa de customer experience, o mundo como a gente conhece vai acabar, ou que a gente não tem condições de pensar por nós mesmos, que as empresas vão dominar tudo. Eu não estou indo para uma visão extremista quanto a isso. Eu só quero estimular esse tipo de pensamento porque, na minha opinião, todo mundo que está à frente de uma empresa, todo mundo que está à frente de um produto, que está à frente de uma marca, todo mundo que está trabalhando em termos de percepção e experiência do consumidor, na minha opinião, essa pessoa tem uma responsabilidade moral e ética. Não só uma responsabilidade de vender mais ou maximizar o retorno ao acionista. E, na minha opinião, do jeito que as coisas estão estruturadas, e talvez a resposta seja essa, talvez a resposta seja que o próprio mercado chegue a seu equilíbrio por meios naturais, de autorregulamentação. Estou aberto a isso. É o exemplo da luz amarela, que só traz benefício à loja e não traz benefício ao consumidor, que ele vai comprar mais batata e não vai ganhar nada com isso. Novas maneiras de pensar ou trabalhar, sem parar para pensar na repercussão de longo prazo daquilo. Porque, para mim, é o mesmo problema a gente está falando sobre criatividade, né, Marcelo? Você estava falando que hoje o mundo é mais criativo, talvez, do que nunca. Pode ser. Mas, para mim, o Facebook, eu sinto o Facebook como uma ameaça à minha espontaneidade. É assim que eu encaro. Eu penso 2 vezes antes de postar. Eu não sei quem vai ver, como vai ver. N riscos. Talvez eu estou expondo demais a minha família, talvez eu estou expondo demais a mim mesmo, talvez uma pessoa vai pensar, mas o cara estava aqui no restaurante, nem me avisou que estava aqui perto. As implicações começam a aumentar na medida que você tem um aumento de visibilidade de dados, na minha opinião. Né? E o que me assusta será que a gente tem espaço, será que é uma decisão nossa aderir a essas tendências, aderir a essas tecnologias? Porque eu, que nem o Daniel, eu gosto eu compartilho meus dados quando eu navego no Google, porque eu gosto de entrar na loja da Amazon e da Amazon saber o que eu quero. Eu gosto disso, acho bom. Eu não tenho nenhum problema contra a privacidade nesse sentido. Só que eu fico preocupado com qual vai ser a capacidade nossa de pensar, de esquecer o resultado do que a gente está fazendo. Porque, de novo, a criatividade, que nem com startups e coisas assim, se você vai para uma incubadora de startup, o pensamento sempre é o quanto que a gente vai conseguir de retorno em cima daquela ideia. Não é se a ideia é boa para a humanidade ou não. Eu não vejo ideias sendo avaliadas nisso. A ideia avaliada primeiro, o quão escalonável ela é e o quão rentável ela é. Hoje em dia as ideias são avaliadas basicamente com esses 2 critérios.
E, na minha opinião, tem muitas ideias que poderiam ser incrivelmente benéficas para a gente, que ficam deixadas de lado, né? E talvez seja simplesmente um mal necessário do sistema no qual a gente vive, mas, de novo, não estou aqui para tentar propor que o mundo é de um jeito ou é de outro. Eu só... a única coisa que eu queria deixar todo mundo aqui hoje é com a ideia de que possa merecer um pouco de pensamento, um pouco de cuidado, o conceito de manipular, o conceito de tentar, de algum jeito, ser o dono da experiência que outra pessoa está tendo. Porque, para mim, no coração de Customer Experience, é isso. Você tem um outro agente se responsabilizando, num primeiro ponto, que é muito positivo, mas, no segundo ponto, tomando conta da sua experiência. E quando você tem uma pessoa que toma conta da sua experiência, as coisas, às vezes, não levam para um caminho altamente positivo, né? Vamos supor, né, eu viajo numa companhia aérea que não faz controle nenhum das minhas percepções, das minhas emoções. A única coisa que a companhia aérea faz é que ela me leva com segurança do ponto A e pontualidade, do ponto A para o ponto B. Aí eu viajo em... Oi, pode falar. Eu queria que tu entrasse um pouco no... Como você capta a experiência do cliente, como você traria que conhecimento, que dicas, como captar a real experiência do cliente? Como captar? O primeiro ponto que hoje em dia está sendo muito usado é a questão dos dados, né? E os dados, tanto dados de comportamento real, ou seja, em tempo real, você está vendo que tipo de hashtags está provocando que tipos de reação, que tipos de buscas estão provocando que tipos de comportamento. Tem tanto no âmbito online que você consegue uma granularidade altíssima de dados em tempo real, quanto através de pesquisas, através de conversa, através de diálogo, você consegue colher esses dados de muitas maneiras diferentes. Mas, para mim, a maior preocupação é que hoje você tem uma facilidade de coletar esses dados que antes, na minha visão, não existia. E uma consciência que esses dados existem, que eles são importantes, também muito maior. E aí entra o segundo passo. Tá, a gente tem esses dados, e agora? O que a gente faz com eles? Voltando, eu acho que o exemplo que eu ia dar, talvez, da aérea, reflete isso. Então, você tem uma aérea super simples. Não tem nada, não tem lanche, não tem iluminação bonita, mas ela te leva com segurança do lado A para o lado B e pontualidade. Ponto. Só que ela não está entrando na sua cabeça. Não tem uma tripulação bonita, cheirosa, não tem nada que agrade, fora cumprir com louvor a simplicidade do seu propósito. E você tem outra aérea que, de vez em quando, atrasa os voos, que, de vez em quando, tem problemas de manutenção nas aeronaves, tem N coisas que podem acontecer. Só que a iluminação é incrível do jeito que a gente quer, o assento é acolchadinho, tem um lanche gostoso, ela cuida da experiência da pessoa que viaja por aquela companhia. A tendência minha, pelo menos, é avaliar mais positivamente, mesmo uma empresa que, no coração do serviço, talvez não proporcione o tipo de serviço que eu gostaria, eu vou avaliar mais positivamente ela. Porque eu sou muito volúvel a esses pequenos estímulos. A iluminação, a tripulação, ao lanchinho. Eu estou sendo manipulado. Se eu fosse, na minha opinião, um consumidor inteligente, eu iria pela aérea que me leva com segurança e certeza do ponto A ao ponto B. Mas eu não conheço pessoas que consigam ter esse nível de dissociação e consigam escolher exatamente o que elas precisam. Faz sentido? Para mim faz sentido no que o cliente valoriza. Eu já ia na opção outra, porque para mim valoriza praticidade, pontualidade. Então, se eu prefiro aquilo, não é os dados ou a oferta que está manipulando. Ok. Talvez alguém goste mais glamour, mais glamour, mais prática. Eu acho que essa escolha
Ok, ou seja, o argumento que eu estou ouvindo é, é tudo uma questão de valores, estrutura de preferência e escolha livre de cada um. Eu acho ótimo isso. Né? Mas, assim, o que eu vejo através de estudos de comportamento microeconômico das pessoas é que as pessoas são qualquer coisa menos racionais do ponto de vista de tomada de decisão. Né? Isso foi o que eu vi estudando. Eu posso estar errado, mas pode falar. Acho que tem uma contraposição isso aí, que é, hoje em dia, o consumidor está munido. Hoje em dia, o consumidor está munido mais do que nunca de informação também do lado de cá. Ok. Aí eu vou te dar alguns exemplos do estilo Reclame Aqui. A gente tem TripAdvisor. São todas fontes de informação e de dados onde o consumidor entra. Então, nesse caso onde você falou, tendo um histórico de pane de avião, aquilo facilmente é passado, né, em grupos, e a empresa perde totalmente aquela credibilidade, que é base para o serviço de experiência do consumidor. Então, eu entendo um invertido, talvez. Eu entendo que o User Experience é uma resposta do mercado. Ok. Há um consumidor muito mais exigente, informado, e que pede hoje para as empresas uma experiência diferenciada. O básico não funciona mais. Se você tem uma empresa que faz o básico, igual você falou, te leva de um lugar para o outro, e te faz isso com pontualidade, e você tem uma mesma empresa que faz essa mesma coisa e proporciona uma jornada diferente para aquele consumidor, onde, peraí, eu entendo o meu consumidor e eu sei que ele precisa de um lanche, ou eu estou fazendo um voo, vamos pensar aí, São Paulo, Manaus, que é um voo de 3 horas, então vou disponibilizar um sistema de entretenimento diferente. E aí eu estou colocando talvez uma perspectiva diferente. Cara, o consumidor vai naquele que atende ele melhor. Então, para mim, um ângulo é um pouco diferente também. Não é que o consumidor, hoje em dia, talvez esteja assim, não. Eu vejo diferente. Eu vejo o consumidor muito mais informado, eu vejo o consumidor muito mais atento. As informações chegam em tempo real, então acontece um deslize ali, em segundos já tem muita gente sabendo. Né? Então, eu vejo desse outro ângulo. Não, eu concordo também com você, mas qual a porcentagem dos consumidores que tem, primeiro, acesso à educação de nível superior? Oi? Eu concordo com ele que a velocidade a velocidade da informação está muito rápida, e eu acho que a questão das redes sociais, elas acabaram disseminando que as pessoas estejam mais informadas em tempo real. Mas o que talvez faça diferença no seu raciocínio é o nível de educação que as pessoas têm, ou que podem ter, ou que o Estado pode dar, seja qual o ponto de vista que você quiser olhar. Eu acho que a educação faz a diferença, porque nós estamos falando aqui de gente conectada. Né? Então, é o velho dilema que se fala, que não é de agora, de muitos anos, de que, olha, a educação faz a diferença. Né? Então, um povo que não tem educação pode ser mais facilmente manipulado. Eu acho que essa leitura também é para o consumidor. Né? Se o nível de educação não está adequado, é claro que ele... Aí eu concordo com você que ele pode ser manipulado. Mas ainda essa questão do exemplo da aérea que ele deu ali, eu também concordo com isso. Eu acho o seguinte, o mercado, e com o outro colega lá que colocou, o Marcelo, se eu não me engano, que colocou a questão do mercado. Né? Na fala do Daniel também, olha, a primeira pane que tiver num avião desse aí, ele pode ter desenhado o que for, o pessoal cai fora. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a educação talvez faça a diferença. Estou tentando entender o seu ponto de vista dessa questão da manipulação. Acho que ela pode existir, sim, mas ela também é limitada por essas outras questões de que, olha, quanto maior a informação, você vai ter mais dificuldade nisso, né? Só se você manter realmente a grande maioria da população numa baixa educação, é claro que ela vai ser manipulada. Mas isso, a história mostrou que sempre foi assim. Sim. Né? Não eu acho que não é uma coisa nova, uma discussão nova. Concordo. Peraí. Se o que você está dizendo é verdade, que as pessoas deixariam de voar quando tem um problema em algum avião, a TAM, por exemplo, entre várias outras aéreas, já teria falido. Ninguém mais voaria de TAM. A verdade é que o consumidor, primeiro, não tem escolha, porque hoje em dia é tudo muito igual. A questão da globalização, que aquela colega estava colocando, por exemplo,
20 anos atrás, quando você viajava para a Europa, que não é tão longe daqui, era um mundo completamente diferente. Você encontrava outros sapatos, outras roupas, coisas que você não encontrava no Brasil. Hoje você pode viajar pelo mundo inteiro, você vai encontrar as mesmas roupas, os mesmos sapatos, os mesmos brinquedos, as mesmas coisas. Então, assim, eu acho que talvez tenha coisas novas sendo lançadas todo dia, mas eu acredito que são versões diferentes de coisas que já existem. Não tem nada novo sendo criado. E, por outro lado, eu acho que o consumidor tem uma memória muito curta e tem poucas opções também. Então, você tem 2, 3 opções de aérea. Você vai deixar de voar de TAM, apesar de ter caído o avião? Não vai? Eu concordo com o teu raciocínio também, mas eu acho que é uma questão de probar. No caso das aéreas aí, é muito mais uma questão de, eu vou dizer, de uma análise minha, não de que é do consumidor. Não entendo isso como uma visão que seja do consumidor. A questão é das probabilidades, né? Quer dizer, qualquer um que vai voar, eu concordo com você, a necessidade te faz, quando você tem poucas escolhas, a necessidade te faz ter que voar. Mas, ainda assim, você pode fazer a escolha de voar pela TAM ou não. Eu acho que essa escolha você tem. Eu acho ótimo assim, o debate, que o meu único objetivo era esse, não era de provar o meu ponto. Eu não sei se eu acredito no que eu estou propondo, mas o que sim eu vejo, que, na minha opinião, pensar não machuca, não faz mal. Entendeu? E, na minha opinião, eu vejo a gente aderindo às novas tecnologias, às novas possibilidades, ao novo acesso a dados, a tudo, sem necessariamente parar para pensar o suficiente. Eu mesmo, eu faço isso direto. Meus filhos vêm iPad, eu não paro para pensar em como eles vão ser por ver o iPad ou não. O fato é, o iPad está lá, eles precisam ser distraídos com alguma coisa, eu vou usar. Mas quando eu paro para pensar, dói. Porque a real é que eu não sei como aquilo vai impactar o desenvolvimento deles daqui a 30 anos. Eu não sei. Eu não tenho resposta disso. E o ponto que eu estou tentando dizer é que as empresas hoje têm um nível de acesso a dados do consumidor. Eu também concordo, acho super válido o ponto de vocês, que os consumidores também têm acesso a dados que antes a gente não tinha em relação a empresas. Mas eu não sei, e aí tem a questão da educação, que para mim as empresas, de maneira geral, estão sendo geridas por pessoas com nível de escolaridade muito superior aos consumidores, então você tem um desequilíbrio ali também muito grande. E o ponto é, em que tipo de mundo a gente vai viver? Porque eu não queria viver num mundo onde eu acho que eu estou escolhendo, mas na verdade as escolhas já foram feitas por mim. Essa é a ameaça que eu vejo na medida que a evolução da coleta dos dados fica mais e mais e mais aguçada. Porque hoje só está no começo isso. Só está no começo. Né? Mas, assim, a verdade é que hoje, com uma pessoa que usa um smartphone, você sabe absolutamente tudo sobre os hábitos, sobre os jeitos, sobre... Eu não estou nem pensando em ir para o escritório, o smartphone já me fala quanto tempo eu vou demorar para ir para o escritório. Eu nem pensei em ir, ele já sabe que eu quero ir. Ou seja, o negócio já está 2 passos na minha frente, só baseado nos meus hábitos, na minha estrutura de tomada de decisão. E é esse o ponto que me preocupa. Não porque eu acredito num ponto de singularidade, que as máquinas vão ser mais inteligentes que nós, não é isso. Eu só acredito que vale a pena a gente parar para pensar, especialmente quem está à frente das marcas e das empresas, porque eu acho que tem um componente ético muito grande que permeia tudo isso, que não é o componente que é mais debatido. O componente que é debatido é como é que a gente maximiza a experiência do cliente. É esse o ponto. E para mim o ponto é, até que ponto é saudável sempre buscar maximizar a experiência do cliente. Porque para mim, que nem vocês estão falando, tem espaço para todo tipo de empresa, tem espaço para todo tipo de cliente. Tem cliente que gosta de restaurante italiano pequenininho, tem cliente que gosta de rede de fast food. Só que, na minha opinião, o mundo está caminhando para um lugar
que vale a pena a gente só parar um pouquinho para pensar. E é isso. Alguma outra pergunta, alguma outra colocação? Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, adorei a conversa, obrigado pelo debate. Precisando de qualquer coisa, eu vou deixar também meus dados com vocês, a gente continua o diálogo. E aproveitem e obrigado.